Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje vamos falar um pouco sobre custos e despesas, tá? Qual que é a diferença entre eles e por que que ele é tão importante para o nosso negócio, tá? Deixa eu, vamos lá. Então, o que que a gente vai ver, tá? Quando a gente não controla custos e despesas, a gente fica com o nosso fluxo de caixa negativo, tá? Ou a gente acaba pagando eh, contas atrasadas, ou a gente não sabe se a gente está pagando muito pelo nosso, pela nossa, pela nossa matéria-prima, né? Quando a gente compra, ou se a gente está gastando uma, uma conta que a gente acha que é do produto, mas que não é. Então, esse tipo de despesa a gente tem que separar. Então, a gente vai separar entre custo, né? O que são custos e o que são despesas, tá? E a diferença do que é fixo e variável, tá? E como isso vai afetar o nosso negócio, tá? Então, qual que é a diferença entre custo e despesa, tá? O custo, ele está ligado diretamente à produção do seu produto ou à execução do seu serviço, né? Que a gente chama de matéria-prima. Então, se você já vende um produto, você revende um produto já pronto, o custo vai ser o produto, tá? Porque você não precisa fabricar ele, mas você tem que comprar ele. Então, o produto o valor do produto é o seu custo, né? Então, o frete do fornecedor até você, impostos e etc. Tudo que tem a ver na compra desse produto, tá? Se você vende, por exemplo, produz camiseta, então o tecido, costura, estampa, tá? A costureira, o salário dela, isso é um custo, tá? E consultoria, por exemplo, é o seu tempo, tá? Então, seria o seu salário, no caso, né? É, e o material que você utiliza, por exemplo, para executar, se você é um pintor, então a tinta que você pinta, alguma coisa assim, o pincel, por exemplo, é um custo, tá? E despesa é todo o gasto necessário para a empresa funcionar, tá? Que aí não tem a ver diretamente com o produto. Então, por exemplo, o aluguel de uma loja, tá? Ou um escritório, conta de luz, conta de água, internet, tá? Nesse caso, conta de luz e conta de água, se ele não está necessariamente ligado ao seu produto, tá? Pode ser que você precise usar água, por exemplo, para resfriar alguma coisa, para que o seu produto funcione. Então, a água, nesse caso, seria um custo, tá? Então, aqui eu estou falando de uma água que você usa no escritório, ou a conta de luz também do escritório, que não esteja ligado com o produto, tá? O salário dos funcionários administrativos, então, um atendente, alguém, por exemplo, que faça a limpeza, eh, o pessoal de vendas, então essa parte administrativa. Material de limpeza, café que você oferece para o funcionário, isso não influencia no custo do produto, tá? E por que que agora é importante a gente saber disso daí, né? Então o custo ele está no produto e a despesa está na estrutura, tá? Então assim, dentro de custos e despesas, a gente vai ter o que é fixo e o que é variável, tá? O fixo e variável não tem a ver com diferença de preço, tá? É outro conceito, tá? O fixo é o gasto que não muda, independente se você vende mais ou menos, tá? Então, por exemplo, um aluguel. Se você vender muito, o preço do aluguel é o mesmo, tá? Pode ser que no próximo ano o aluguel seja um pouco mais caro, mas não tem a ver com a venda, tá? Então, o aluguel ele é um pouco mais fixo no conceito de não variar muito o valor, tá? Mas, por exemplo, energia, se você, por exemplo, se o produto não precisa necessariamente de energia para produzir, energia é um custo fixo, tá? Porque você vai ter, não necessariamente quando você vender mais o produto, a energia vai aumentar, né? Ele não tem essa relação, mas a luz a gente sabe que se está no frio, talvez use um pouco mais, se tiver, ou tiver no calor, use um pouco mais, porque tem ar-condicionado. Então ela vai variar por causa da estrutura ou pelo tempo, não por causa do produto ou do serviço, tá? E o variável é o contrário. Então, quanto mais você tem venda, mais vai aumentar ou diminuir
conforme as suas vendas, tá? Então esse é o variável, esse é o conceito de variável e fixo, não tem a ver com valor fixo da conta, tá? Tem a ver com se você vende mais, ele você vende mais e o gasto é maior, tanto custo ou despesa, ele aumentar, então quer dizer que ele é variável. Se ele não, independente das vendas, ele não se altera a conta, ele é fixo, tá? Então aí de custo, por exemplo, matéria-prima. Então quanto mais você vende, mais matéria-prima você precisa para produzir ou vender ou vender o produto, tá? Por exemplo, a comissão de vendedores. Então quanto mais vender, mais comissão você vai ter, tá? O imposto é a mesma coisa. Quanto mais você vende, mais você vai ter. Então esse é um custo ou despesa variável, tá? Então isso é muito importante até para você saber qual que é o faturamento mínimo, para você saber quais são as contas que vão aumentar ou diminuir se você aumentar o faturamento ou a quantidade de vendas, né, que você faça, né? Porque é quantidade de vendas, né, não necessariamente faturamento. Porque faturamento você pode aumentar só o preço, tá? Então, é a quantidade de vendas de produtos vendidos. Tá, então vamos dar um exemplo de um custo fixo e variável e despesa fixa e variável, tá? Custo fixo, vamos supor que a gente tem uma loja de bolo. Então a gente tem duas partes, né? A loja, que faz a venda, e a cozinha. Então a gente divide o aluguel em dois tipos, tá? Então, custo fixo é a cozinha, onde a gente vai fazer a preparação dos bolos, tá? O salário do confeiteiro, que é aquela pessoa que faz o bolo, tá? Touca, luva, higienização, tá? Isso tá lá porque, por normas, a gente precisa disso para produzir o bolo, tá? Custo variável, embalagem, farinha, fruta, chocolate, creme de leite. Então isso vai variar se a gente vender mais, tá? O salário do confeiteiro não vai variar se ele fazer mais ou menos. A touca, a luva, a higienização também não vai alterar. Se ele fazendo um bolo ou 20 bolo, provavelmente não vai variar. Pode ser que ele use um pouco mais ou um pouco menos, mas não varia, né? Então, um produto é uma luva, dois produtos, duas luvas, tá? E assim por diante. Então, o custo variável é mais nesse sentido, tá? Despesa fixa, o aluguel da loja, tá? Independente se você vai ter um aumento ou não de vendas, não vai alterar o aluguel da loja, o salário do atendente, tá? Energia elétrica, internet, o sistema do PDV que você tem para fazer as vendas lá, não vai mudar. Agora, despesa variável, por exemplo, produto de limpeza, quanto mais vendas de bolo você tem, mais clientes você vai ter no seu estabelecimento. Talvez você precise limpar mais, tá? Sacola, guardanapo, a taxa da maquininha, você vai ter mais venda, vai ter mais vendas no cartão, provavelmente, você vai aumentar essa taxa da maquininha, taxa de delivery, se tiver, quanto mais você vende, mais taxa de delivery você pode ter, tá? Isso daqui são alguns exemplos, tá? Isso pode variar, tá? De acordo com o seu negócio, uma loja de bolo também pode ser que você não tenha tudo isso também, tá? Então, isso aqui é só uns exemplos para ficar claro o que, que é custo, o que é despesa e o que é variável e o que é fixo, tá? E por que que isso é importante agora, né? Vamos entrar o por que que é importante eu saber esses conceitos. Porque você descobre aonde você está perdendo dinheiro, tá? Então, quais os seus custos que você deve reduzir ou pedir desconto, tá? Então, por exemplo, putz, você vai reduzir custo do seu produto? Aí você vai ter que pensar, custo pode ser que piore a qualidade do produto, qualidade de entrega. Então, vamos pensar primeiro no custo ou em despesa. Então, vamos olhar um pouquinho em despesa. Então, muitas vezes você corta um gasto que era um custo. Então, vai te prejudicar mais do que te ajudar. Porque aí você vai diminuir o seu faturamento, as suas vendas, tá? Para você calcular o ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio, você precisa saber quanto que você vendeu para você conseguir pagar todos os custos e despesas, tá? Então, você precisa no cálculo do ponto de equilíbrio, você precisa saber o que que é custo, o que é despesa, tá? O que é fixo, o que é variável, tá? Porque aí na hora porque você calcular quanto que eu tenho que vender de produto para eu conseguir pagar todas as minhas contas, tá? Então aí você vai precisar saber o que que é variável e o que que não é, tá? Então, para definir o preço de venda, tá? Se você não sabe o que é despesa, o que é custo, o que é variável, o que é fixo, você não vai conseguir fazer uma precificação adequada do seu produto, do seu serviço, tá? Então, por isso que é super importante você saber essas diferenças, tá? Então, resumindo, a gente vai falar um pouco mais de precificação, de
das despesas, do fluxo, tá? Em outros vídeos, tá? Então, o que que é o custo? O custo é o gasto direto para produzir ou para você prestar um serviço, tá? A despesa é de estrutura, então é para manter a empresa funcionando. Fixo não muda com as vendas e o variável muda conforme as vendas, tá? É, aqui um lembrete, né? O custo de despesas fixas vai existir mesmo se você não vender nada, tá? Por isso é essencial você ter uma reserva de emergência, tá? Então, mesmo que você não venda nada, você vai continuar tendo esses custos e despesas fixas, tá? Por isso que também elas são super importantes também, tá? Se você quiser se aprofundar mais, eu coloquei o link, tá? Onde eu peguei algumas informações, que é no site do Itaú, e peguei também um pouco na FIA, né, que é uma faculdade. Se você ainda não fez o nosso diagnóstico do Express, ele é gratuito. Eu vou deixar o link na descrição. Essas fontes também eu vou deixar tudo aqui na descrição. Inclusive também o material que a gente utilizou vai estar na descrição para vocês baixarem, tá? Queria agradecer, muito obrigado por quem ficou até o final. Aqui estão minhas redes sociais. Se você gostou, se inscreve no YouTube, dê o joinha, caso você tenha gostado do vídeo, e muito obrigado.